Essa questão está imperdível para quem presta concursos públicos. 2 pedreiros assentam 24 tijolos em 6 horas. 3 pedreiros assentaram quantos tijolos em 7 horas? A primeira coisa que nós devemos fazer é identificar as grandezas envolvidas. Nós temos 3 grandezas envolvidas: a quantidade de pedreiros, a quantidade de tijolos e as quantidades de horas que esses pedreiros levam para assentar esses tijolos. Vamos então anotar as grandezas envolvidas: pedreiros, tijolos e o tempo. Nós sabemos que 2 pedreiros assentam 24 tijolos em 6 horas. Nós queremos saber se 3 pedreiros levam 7 horas, quantos tijolos eles vão conseguir assentar? Nós temos aqui uma equivalência entre pedreiros, tijolos e tempo. Nós não podemos estabelecer uma igualdade. Seria loucura dizer que pedreiros é igual a tijolos ou que tijolos é igual a tempo. Isso seria uma insanidade total. Poderiam até me levar para um manicômio se eu dissesse algo assim. Mas eu posso estabelecer uma igualdade entre razões, ou seja, eu posso estabelecer uma proporção. Para estabelecer essa proporção, eu preciso analisar a proporcionalidade entre essas grandezas. A quantidade de pedreiros está aumentando, está saindo de 2 para 3, então eu posso dizer que a quantidade de pedreiros está aumentando. Se a quantidade de pedreiros está aumentando, o que se espera que aconteça com a quantidade de tijolos? Se espera que aumente a quantidade de tijolos assentados, já que eu tenho mais pedreiros. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou colocar aqui um desenho. Vamos apagar as setas para que não exista confusão e vamos analisar agora a relação de proporcionalidade entre os tijolos e o tempo. O tempo está passando de 6 para 7 horas, então o tempo está aumentando. Se eu tenho mais tempo, eu vou conseguir assentar mais tijolos. Então, essas duas grandezas também são diretamente proporcionais. Vamos apagar aqui novamente as setinhas para que não haja nenhum tipo de confusão. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu não preciso fazer nenhuma inversão. Uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui é que a quantidade de tijolos assentados vão depender da quantidade de pedreiros e da quantidade de tempo. Vamos anotar isso. A quantidade de tijolos depende da quantidade de pedreiros e do tempo que esses pedreiros vão ter para assentar esses tijolos. Assim, nós podemos dizer que a razão entre a quantidade de tijolos é igual à razão entre a quantidade de pedreiros vezes a razão entre a quantidade de tempo, visto que na matemática o E é a multiplicação. Então, nós temos que a razão entre a quantidade de tijolos, 24, dividido por x, é igual à razão entre a quantidade de pedreiros, que é igual a 2 dividido por 3, vezes a razão entre a quantidade de tempo, 6 dividido por 7. Isso tudo porque todas as grandezas são diretamente proporcionais, então eu não preciso inverter nada. Agora é com vocês! Resolvam essa equação, encontrem o valor de x e escrevam nos comentários quantos tijolos vocês encontraram. Assim que tivermos 50 comentários, eu vou revelar a resposta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Levai o fardo um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.